Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Quero iniciar esse momento agradecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso que me concedeu nessa noite de hoje a oportunidade de estar com vocês. Eu sou um pouco ruim de memória, mas eu consigo visualizar alguns rostos e me lembro de algumas pessoas que estiveram conosco lá na unidade feminina, né? Meu nome é Jéssica. Estou gestora ali na unidade feminina em Monte Gordo, Cristolândia. E ao longo desse tempo o Senhor tem feito grandes coisas naquele lugar. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência missionária dentro desse tema maravilhoso de missões estaduais. Vamos anunciar a palavra a toda nossa Bahia. Amém? Isso é possível, igreja? É possível. Se nós nos dispusermos, isso pode facilmente acontecer. E por que não dizer até rapidamente acontecer? E é disso que eu quero falar com vocês nessa noite. Eu tenho 30 anos de idade, estou no campo, vou completar 4 anos. E antes de estar no campo missionário, o Senhor falou ao meu coração, como muitas vezes, certamente, Ele também já falou ao seu. E eu estava exatamente onde você está agora, no banco de uma igreja, ouvindo alguém falar da palavra de Deus. E eu senti esse mesmo queimor que você sente no seu coração, quando falamos em missões, quando falamos em anunciar a palavra de Deus. Quando iniciou a campanha aqui, quando a Elisângela fez o processo de abertura, eu também estudando o material de missões estaduais lá na unidade, me vieram lágrimas aos olhos. E eu fiquei muito feliz de ver o meu coração queimando tanto. Eu estou no campo missionário, atuando lá de forma integral. Os irmãos vão entender um pouquinho como funciona, eu vou resumir bem brevemente. Eu estou no campo, atuando de forma integral, mas quando eu ouço falar sobre anunciar a palavra de Deus a toda criatura, a todos os povos, a nossa Bahia, gente, não tem como os nossos olhos não brilharem de muita alegria, porque é uma missão que Deus deu a nós. É algo que Ele poderia fazer o seu filho voltar à terra, ou algo, não sei, sobrenatural da parte do Senhor, sabe? Ele poderia muito bem não contar comigo e nem contar com você. Eu não sei se você concorda, mas eu penso que Deus não precisa de mim nem de você para nada. Mas Ele nos dá a oportunidade de servir. Então, como a gente não se emocionar? Não é? Como é que a gente não fala disso igual a Elisângela aqui, pulando de alegria? Não tem como a gente falar sobre missões, sobre anunciar a palavra, sobre expandir o amor de Deus a outras pessoas, sem a gente não se emocionar, sem a gente não sentir algo queimando dentro dos nossos corações. Como eu disse para os irmãos, eu estou gestora ali na unidade, na Cristolândia Feminina, vou completar já 4 anos na Junta de Missões Nacionais, na Cristolândia, no projeto Cristolândia. Estive por 1 ano em Minas Gerais. A minha experiência também foi em casa feminina. E Deus depois me convidou para estar aqui na Bahia, dando continuidade à obra dele. Lá na unidade nós acolhemos mulheres em situação de rua e que são dependentes químicas. Eu vou pedir para vocês, acho que a Elisângela colocou a imagem de uma das nossas acolhidas. Essa é a Casey. Ela chegou assim, na verdade ela chegou um pouquinho pior. Eu me lembro da chegada dela na nossa unidade. E eu não minto quando eu digo para os irmãos que ela estava sentada no sofá junto com o pai. E eu olhei para ela e falei, que senhora moderna é essa? Com esse cabelo rosa. Eu falei, não tem condição da gente acolher essa senhora, porque realmente a fisionomia dela, aí até que não tanto, mas a fisionomia dela era a fisionomia de uma senhora bem franzina, sabe? E aí eu olhei para ela e falei, meu Deus, ela deve ter trazido a filha dela, não é ela que vai ser acolhida. Casey completou o processo dela conosco, depois de 1 ano e 10 meses. Ela chegou nesse estágio, ela realmente tem um corpo bem magrinho, o cabelo rosa, esse era o estilo que ela adotou para a vida dela. E ao longo dos anos, Casey, com 11 anos de idade, sofreu um abuso sexual.
A família acreditou naquele período que Casey havia se insinuado e que a culpa tinha sido dela, ela que procurou o rapaz. E, além de ter passado por essa questão do abuso sexual, ela também foi julgada pela família como se ela tivesse maturidade suficiente para saber o que estava acontecendo. Então, ela procurou e achou. E, além da questão do abuso, Casey experimentou as drogas pela primeira vez na sala de aula, na escola. Um colega ofereceu para ela e ela não quis bancar de pessoa que não usava, né? E disse para o colega que já usava sim. E aí entrou na vibe da galera, usou droga, a família não sabia. Quando a família de Casey descobriu, o irmão de Casey ligou para mim e pediu ajuda para ela. Mas antes disso, Casey perambulou por vários lugares. Antes de chegar na Cristolândia e antes da palavra de Deus chegar ao coração de Casey, ela passou e visitou vários lugares. Entre esses lugares, ela passou pelo contexto da prostituição. Para sustentar o vício, Casey teve que se prostituir. Para sustentar o vício, Casey teve que se relacionar com traficantes e homens que ameaçavam ela de morte. Também teve um período de confusão com relação à sua vida sexual. Então, ela também se relacionou com mulheres. E nesse processo de loucura, ela chegou num ponto da vida dela em que ela pediu ajuda, porque ela não suportava mais. Nesse mesmo contexto, ela estava sendo ameaçada de morte, porque ela devia R$300 e não tinha como pagar. E a irmã de Casey foi quem socorreu. Ela tem uma irmã gêmea, idêntica a ela. A irmã pagou os R$300 e disse para ela que não iria perdê-la, né, e que pagaria o valor da dívida, mas contanto que Casey também procurasse ajuda. E assim ela fez. Durante o nosso processo de acolhimento com Casey, eu perdi as contas, e falo isso com verdade, de quantas vezes Casey pensou em ir embora. Em uma das suas últimas vezes, eu, como gestora da unidade, decidi desligá-la do projeto, porque ela dava muito trabalho. Ela era pirracenta, a gente falava e ela era desdenhada. Então, ela tem realmente uma facilidade muito grande no falar, é muito inteligente. Chegou a falar em processar a unidade, porque a gente não queria dar remédio para ela. E tudo isso aconteceu, a gente foi para uma agenda em Salvador, e eu decidi com a missionária que quando eu voltasse, quando nós retornássemos, eu faria o desligamento de Casey, porque a situação já estava insustentável. Naquele dia, o pai foi ao encontro dela naquela igreja. E ali ela pôde pedir perdão ao pai. Ela pediu perdão, ela chorou. O pai pediu para mim, pediu para que eu pudesse cuidar de Casey. Nós não sabíamos, mas 15 dias depois daquele encontro, o pai de Casey faleceu. E ela passou por esse processo de luto lá na unidade. Nós choramos com Casey, gritamos com Casey, esperneamos com Casey, seguramos ela no colo, colocamos ela no colo, escutamos, eu acompanhei ela no processo do velório do pai, fomos até a casa dela, passamos por todo o processo, ela retornou para a unidade. E foi um tempo muito desafiador para nós, porque era algo que nós ainda não havíamos vivenciado. O luto de alguém que estava acolhido junto com a gente. Na nossa norma de funcionamento, nas regras em que a gente tem lá da unidade, está explícito que, se porventura isso acontecer, o acolhido ele pode retornar para casa sem que isso se caracterize abandono do programa. E foi assim que Casey decidiu que seria. Mas nós, missionárias, antes de darmos a notícia do falecimento do pai, não acreditávamos que ela permaneceria no projeto. Até mesmo porque Casey tem até hoje uma dependência emocional muito grande. No caso hoje da irmã, mas na época do pai. E com o falecimento deste, o tratamento de Casey, de fato, começou a acontecer. Ela começou a se permitir ser moldada e tratada pelo poder da palavra de Deus. Eu quero que você entenda que o tema, anunciar a palavra a toda a Bahia, é porque a nossa palavra, é porque esta palavra de Deus tem poder para transformar vidas. Casey não foi transformada pela Cristolândia. E eu não estou aqui hoje à noite para falar para vocês da Cristolândia em si. A Cristolândia não transformou Casey. Quem transformou Casey foi a palavra de Deus. Por isso que essa palavra precisa ser anunciada a toda a Bahia. Por isso que nós baianos não podemos desistir de anunciar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder para transformar. Foi essa palavra que transformou Casey. Eu peço que passe as próximas fotos. Essa foi a foto do batismo de Casey.
Nós tivemos o privilégio de batizá-la no aniversário da unidade em Abrantes. E ela, antes disso, já tinha dito sim ao Senhor Jesus. Eu a discipulei tanto para o batismo, como acompanhei todo o processo de conclusão de curso dela, dando a ela o discipulado. E esse sorriso dela, essa alegria, eu pude abraçar a Casey nesse dia, eu pude pular com a Casey nesse dia, eu pude me emocionar com a Casey nesse dia, porque ela havia tomado a melhor decisão da vida dela. Amém? E essas são as fotos ainda do certificado do batismo. E essa é a Casey transformada. Essa primeira foto que os irmãos estão vendo foi de ontem, do processo de ressocialização dela. Nós concluímos essa etapa de Casey. Nós temos primeira e segunda fase. Eu digo para as meninas que concluem o processo que agora elas vão para a terceira fase. Essa fase agora é longa. Agora, quem determina essa fase agora é o Senhor nosso Deus. E agora a Casey já está aí nessa terceira fase e precisa da sua oração para que ela permaneça firme. Amanhã ela vai estar retornando para casa e vai poder também anunciar a palavra de Deus por onde ela passar. Amém? Então esse é o testemunho da nossa acolhida. Eu quero te convidar para a gente meditar um pouquinho aqui na palavra, em Atos, capítulo 8, o versículo 4. É a divisa da campanha de missões estaduais. Amém? Os que, porém, andavam espalhados, iam por toda parte pregando a palavra. Eu quero que a gente pense hoje um pouquinho sobre o poder dessa palavra, o efeito que esta palavra tem na vida daqueles que a recebem. Ontem eu vivenciei 2 experiências incríveis. A primeira, uma das, na verdade, foi esse processo da conclusão da nossa acolhida Casey. A segunda experiência que eu vivi foi evangelizar alguém enquanto nós retornávamos de uma agenda. Eu fui com ela para uma agenda, lá em Candeias, e enquanto nós voltávamos, nós retornávamos, o motorista deixou escapar que ele não era cristão. E eu aproveitei aquela oportunidade para anunciar a palavra ao coração daquele homem. E a gente veio de Candeias praticamente até Camaçari, falando, insistindo, esclarecendo algumas dúvidas que havia no coração daquele rapaz. Ele não aceitou Jesus naquele momento, mas a palavra do Senhor foi anunciada ao coração dele. Então foi uma das maiores e melhores experiências que eu vivi naquele dia, tirando a questão da conclusão de Casey. Porque não existe, ou não pode existir, ou não deveria existir no nosso coração, uma alegria maior, tamanha do que essa. Falar do amor de Deus a outras pessoas. Enquanto eu vinha no carro com Casey, eu percebia a facilidade com que eu falava disso, porque eu não tinha dificuldade, eu não conseguia nem gaguejar, eu não conseguia nem me perder dentro daquilo que falava. Não era só porque o Espírito Santo de Deus possivelmente estava usando as nossas vidas naquele momento para evangelizar aquele rapaz, mas é porque falar do amor de Deus é algo realmente muito fácil. É algo muito simples. Você vê que até pessoas que não são cristãs evangélicas conseguem falar desse amor, porque vivenciaram experiências de livramento, de cura, por meio da fé. Então, falar do amor de Deus não é algo complicado. A gente é quem complica esse processo. Anunciar o evangelho a toda a Bahia não é complicado. Somos nós quem complicamos esse processo. Por enquanto, a igreja ainda não está sofrendo uma grande perseguição. Infelizmente, futuramente, possivelmente, nós iremos passar por isso. Mas, por enquanto, a gente ainda pode falar do amor de Deus. Antes de vir para cá, ou vindo para cá, eu vim com a minha Bíblia aberta dentro da Topic, separando, marcando alguns textos, e não fui impedida de fazer isso. Se eu quisesse, naquele momento, poderia ter me levantado dentro daquela Topic e anunciado a palavra de Deus às pessoas que estavam ali. Ou seja, nós podemos fazer isso em qualquer tempo e em qualquer lugar. Falar do amor de Deus é fácil. Então, o que é que nos impede? O que é que nos torna, muitas vezes, o que é que torna o processo tão difícil para que a gente fale do amor de Deus às pessoas? O texto em Atos, capítulo 8, versículo 4 em específico, vai dizer que
Enquanto aquele povo foi espalhado, eles aproveitaram a oportunidade para pregar a palavra de Deus. Eu vou te chamar a atenção para algo muito importante. O contexto dessa igreja, o contexto desse povo, não era o melhor contexto possível, não. Não era o teu contexto, não era o meu contexto. Eles estavam sendo perseguidos. Saulo, ele ainda estava naquele processo de acreditar que ele estava cumprindo a missão da forma correta e ele perseguia os cristãos. Se você ler alguns versículos acima, você vai ver que ele arrastava alguns irmãos, né? Ele arrastava alguns cristãos. Essas pessoas eram torturadas. Nesse processo, eles ainda estavam vivenciando o apedrejamento de Estevão. Ainda estavam nesse processo de luto pelo apedrejamento de Estevão. Então, era um período muito difícil, era um período de perseguição. Mas aí no versículo 4, a gente vê que algo fenomenal acontecia no meio desse povo, enquanto eles eram perseguidos. A palavra de Deus era anunciada. Se eu e você olharmos para o nosso contexto atual, a gente vai conseguir nomear vários possíveis impedimentos para que isso aconteça. Né? Eu e você vamos encontrar certamente grandes dificuldades para falar do amor de Deus a outras pessoas, para anunciar a palavra de Deus a toda a Bahia. Mas olhando para esse texto, que foi muito bem selecionado, a gente percebe que a gente fica meio constrangido em colocar desculpas para fazer algo que é óbvio que nós precisamos fazer. Esse povo estava num contexto de perseguição, correndo risco de morte. E isso não foi impedimento para que a palavra de Deus fosse anunciada. Eles aproveitaram essa oportunidade para que esta palavra fosse pregada a todas as pessoas. Certamente, as pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, que não tinham escutado falar de Jesus. Certamente, pessoas que estavam passando por momentos de grande dificuldade, ouviram falar de Jesus. A Bíblia não vai relatar se todas as pessoas para quem eles evangelizaram ou falaram do amor de Deus, o receberam como seu Senhor e Salvador. E não é sobre isso. O desejo do nosso coração é que isso aconteça. Como eu gostaria que aquele jovem ontem tivesse dito sim para Jesus. Como eu gostaria que, naquele momento, nós pudéssemos parar o carro e fazer uma oração para que ele entregasse a sua vida ao Senhor. Mas eu saí dali de dentro daquele carro, entendendo que a minha missão havia sido cumprida. O Espírito Santo do Senhor falou, pregue, e eu preguei. Fale, e eu falei. E muitas vezes o que Deus tem falado aos nossos corações é tão somente isso. Fale da palavra, anuncie a palavra, fale para as pessoas do amor de Deus. E a gente está colocando porém, porque a gente não sabe se as pessoas vão receber bem ou não, se vão se converter ou não, se vão ser curadas ou não. Mas a mensagem de Jesus para nós é simples. Pregue a palavra, fale do amor de Deus às pessoas. O que eu quero trazer para vocês nessa noite é a compreensão de que a nossa missão não é tão difícil assim, pelo menos por enquanto. Né? Nós temos sim dificuldades, mas ela não é impossível de acontecer. Deus não pediria algo para você que é impossível de fazer. Se Ele disse que nós podemos anunciar a palavra a toda criatura, é porque nós podemos. E pensando nisso, nesse poder que a palavra de Deus tem para transformar, como transformou a vida de Casey, como transformou a vida de Ana Paula, a vida de Mileide, né, a vida de Juliana, são meninas que já foram para casa, que passaram por esse processo de ressocialização. O que é que acontece, Jéssica, lá na Cristolândia, que faz com que as meninas sejam transformadas? É o amor que vocês dedicam para ela? É também. É a paciência que vocês têm com elas? É também. É o alimento que chega para elas, é isso também. É as nossas orações, é as suas orações também. Mas, acima de tudo, é a palavra de Deus. Elas têm, no mínimo, 5 cultos por dia. Eu digo para elas, olha, vocês vieram para cá porque quiseram. A placa já está lá na frente, dizendo, é Cristo o centro desse lugar. Cristolândia é o centro desse lugar. Jesus é que comanda aqui. Então, não tem jeito. Vocês ouvem a palavra de dia, se não quiserem estar atentas pela manhã, à tarde vocês vão ouvir novamente, à noite vocês vão ouvir novamente. Então, no mínimo, são 5 cultos que as meninas ouvem. A palavra de Deus está sendo anunciada. Em algum momento da trajetória dela, essa palavra vai encontrar guarida nesses corações. E o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra. Nós estamos com 9 acolhidas, agora 8, né? Porque a Casey já está voltando para casa. E essas 9 acolhidas estão recebendo a palavra de Deus dia e noite naquele lugar. Mas tem algumas delas que ainda são resistentes a essa palavra. Tem algumas delas que ainda não cederam à voz do Espírito Santo. Mas tem uma grande maioria que já disse sim. Então é isso que nos mantém no campo,
de forma integral. É saber que a palavra de Deus tem o poder para transformar. E qual é a diferença do processo da Cristolândia? É que a gente acompanha essa transformação de forma integral. Então, se você sentar comigo e me fazer uma entrevista sobre a vida de Keise, eu vou poder te dizer muita coisa sobre ela. Porque eu acompanhei o processo dela de forma integral. Isso não é possível a gente fazer com todos. Nós não temos condições de pegar todas as pessoas, né, que a gente evangeliza ou que ganha para Cristo Jesus e trazer dentro para a nossa casa. Mas você pode trazer ela para aqui, para a sua igreja. Você pode trazer ela para esse templo, você pode trazer ela para este lugar, aos cuidados do pastor, aos seus cuidados, ao cuidado dos missionários. Você pode fazer isso, nós podemos fazer isso. A Cristolândia não trabalha desse jeito, porque é um público-alvo que a gente precisa buscar, que a gente precisa trabalhar. Nós temos um público-alvo que é a pessoa em contexto de dependência. E nós compreendemos que nesse contexto de dependência, elas precisam, de fato, serem acompanhadas diariamente. Então, é um processo um pouco mais árduo. Mas, antes de tudo isso, o processo principal é a palavra de Deus. Quando elas chegam lá, elas passam por uma entrevista, eu faço essa entrevista, e a gente pergunta se elas se consideram de alguma religião. Keise, porventura, era do candomblé. E eu me lembro até hoje do meu primeiro discipulado com Keise. Ela disse que não queria que mexesse na religião dela, porque ela também não iria mexer com a religião de ninguém, que ela tinha pura sensatez para entender que lá não era um ambiente onde ela ia cultuar as coisas que ela acreditava, né, que eram reais para ela. E eu me lembro de ter entrado no quarto das missionárias, depois de ter discipulado Keise, e ter falado com as missionárias: olha, se nós conseguirmos ganhar essa alma para Cristo Jesus, a gente vai ter um lindo testemunho para poder contar a outras pessoas. E assim foi. Nós alcançamos o coração de Keise por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus faz a obra, mas Ele usa você e usa a mim. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós e faz a obra por meio de nós. Se todas as missionárias decidirem sair daquele lugar, quem é que vai pregar para as acolhidas? Deus tem o poder de fazer até as pedras clamarem? Tem poder, sim. Mas Ele quer usar a mim e quer usar você. Então, isso é um privilégio muito grande. Por isso que eu te convidei para a gente meditar sobre esse texto, sobre o versículo em si, porque eu olho para esse texto, eu olho para esse capítulo e eu penso: meu Deus, quão desafiador foi para esse povo nesse período, nessa época, e eles não podiam contar com isso que eu e você contamos hoje, que é com a tecnologia, é o celular, é o computador. São recursos que a gente pode utilizar para que a palavra de Deus seja expandida a outras pessoas também. Essas pessoas, elas tinham que anunciar a palavra e, ao mesmo tempo, proteger a própria vida, porque elas estavam correndo risco de serem mortas, apedrejadas. E, por enquanto, até então, eu e você não estamos passando por isso, pelo menos por enquanto, né, aqui na Bahia. Nós podemos anunciar a palavra de Deus. Então, nós não podemos também perder tempo. A gente precisa investir nessas pessoas que estão sedentas. Talvez você esteja olhando para mim, né, pregando para você, falando que eu e você temos que fazer isso. E não é uma missão só tua, não, tá? É minha. Não é porque eu estou lá na Cristolândia, em tempo integral, que quando eu saio na rua eu não tenho essa obrigação. Eu tenho essa necessidade de anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas, porque todas as pessoas necessitam, como foi muito bem cantado aqui, de um amor perfeito. E quem é que pode dar um amor perfeito a alguém que está sedento e à procura desse amor, senão Jesus? Eu desconheço, eu não consigo fazer isso. Estou de forma integral lá na Cristolândia, mas eu não consigo dar para minhas meninas um amor perfeito. Porque horas, volta e meia, eu falho com elas, eu erro com elas, né? Eu me irrito como qualquer ser humano, eu me canso como qualquer ser humano, eu penso em desistir, muitas vezes, como qualquer ser humano, mas o amor perfeito que elas precisam está em Cristo Jesus. Se todos necessitam desse amor perfeito, que é Cristo Jesus, é sinal de que eu e você precisamos anunciar isso. Eu queria te convidar para você abrir a tua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vamos entender primeiro o porquê é necessário que eu e você anunciemos a palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra vai dizer assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você entendeu por que a palavra de Deus é poderosa?
Por que que naquele período as pessoas já sofriam perseguição quando essa palavra era anunciada? A palavra de Deus precisa ser anunciada a toda a Bahia, porque ela é poderosa para transformar. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ela não é um livro qualquer, ela não é uma palavra qualquer. Quando eu e você falamos da palavra de Deus para alguém, essa pessoa pode encontrar na palavra de Deus a esperança para uma nova vida. É por isso que eu e você não podemos nos calar, nos silenciar diante da necessidade de transformação de outras pessoas. E o mundo está cheio de pessoas precisando ouvir falar de Jesus. Como assim, Jéssica? Vocês missionários não têm feito isso? Nós temos, mas não é suficiente. Os pastores não têm feito isso? Tem, mas não é suficiente. A igreja não está fazendo isso? A gente precisa fazer mais. Nós precisamos fazer mais. Se a gente estivesse fazendo o suficiente, a gente não estava falando hoje nesse tema. A gente não estava fazendo uma abertura de campanha com esse tema, de que nós precisamos anunciar a palavra de Deus a toda a Bahia. Olha, se nós estamos sendo convidados a anunciar essa palavra a toda a Bahia, é porque ainda tem lugares na Bahia que não foram alcançados. É porque existem pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. E não estou falando de outro estado, não estou falando de um outro país, estou falando do nosso estado, eu estou falando do nosso país, eu estou falando do nosso povo, eu estou falando da nossa gente. Se nós estamos falando hoje aqui sobre a necessidade de completar a missão, é porque ela ainda está em falta. E somos nós os responsáveis de completar. Não podemos terceirizar isso para ninguém. Os missionários que estão no campo não vão dar conta de fazer isso sozinho. Os pastores não vão dar conta de fazer isso sozinho. Nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que essa missão ela é individual e particular. E ela é destinada a todo aquele que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O terceiro passo para a gente anunciar a palavra de Deus é para quem nós devemos anunciar essa palavra. A gente já sabe o poder que ela tem. Ela é viva, ela é eficaz, ela divide, ela entra na nossa vida, ela consegue fazer distinção, ela consegue nos confrontar. A palavra de Deus ela é poderosa. Casey foi um exemplo que eu dei para vocês inicial, de alguém que foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Então a gente sabe o poder que a palavra de Deus tem. Agora, para quem essa palavra tem que ser anunciada? Vamos lá para Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Para quem essa palavra poderosa, viva e eficaz tem que ser anunciada? O versículo 15 diz assim: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não tem separação. Você não precisa escolher entre os povos. Nós, Cristolândia, temos um público-alvo. Então, a nossa missão é destinada a um público-alvo. Nós vamos sempre nos direcionar ao dependente químico, nós vamos sempre nos direcionar a pessoa em situação de rua. Eu recebi o treinamento em Rio de Janeiro para lidar com esse público, para abordar esse público, para evangelizar esse público, para dar banho a esse público, para atender esse público. Esse é o público da Cristolândia. Mas a ordenança de Cristo Jesus não é a Cristolândia somente. A ordenança de Cristo Jesus não é a igreja somente. Não é a vizinhança somente. Não é a tua família somente. É a toda criatura. É a todos os povos. Então a palavra de Deus ela é poderosa para transformar. Você entendeu isso? A segunda coisa é para quem essa palavra poderosa, capaz de transformar, curar e libertar, deve ser destinada a toda criatura. Toda pessoa precisa ouvir falar de Jesus. Essa é uma missão dada só à Igreja Batista? Não. Não é dada somente à Igreja Batista, é todo aquele que se considera cristão em Cristo Jesus, evangélico em Cristo Jesus. Mas eu e você, nós batistas, podemos fazer mais. Podemos fazer diferente. Podemos fazer diferença. A terceira coisa que nós precisamos para anunciar a palavra de Deus a toda a Bahia é ter disponibilidade. Quando eu vim para o campo missionário, eu precisei, antes de estar no campo, dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu me lembro que eu me utilizava das palavras de Isaías assim com muita veemência.
Eu me lembro que eu orava ao Senhor com muita sede no meu coração. Eu me lembro que eu dizia para Deus que eu não conseguia encontrar razão em tudo que eu vivia, tinha. Eu trabalhava na época, ainda cursava a faculdade, e eu não via sentido, eu não via vida, eu não via a minha vida de fato ter graça e fundamento se não fosse servindo ao Senhor. Então, para estar aqui hoje falando aos irmãos, para estar na Cristolândia ou em qualquer outro campo missionário, eu e você precisamos ter disponibilidade. Como é que a gente vai anunciar a palavra de Deus a toda a Bahia? Primeiro, é entendendo o poder dessa palavra. Segundo, é entendendo para quem essa palavra é destinada. Terceiro, é se dispondo a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Essa é a terceira coisa que a gente precisa entender. A palavra de Deus, ela é poderosa para libertar, para transformar. A segunda coisa, a palavra de Deus deve ser destinada a todos. A terceira coisa, aí você precisamos dizer: Senhor, eu estou à disposição. Senhor, faça de mim o teu querer. Faça de mim a tua vontade. Eis-me aqui. É necessário encontrar aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. É necessário o Senhor contar comigo e com você, senão Ele vai contar com quem? É necessário que eu e você nos coloquemos à disposição da obra do Senhor. É necessário que eu e você, uma vez que entendemos que fomos também transformados, também alcançados, libertados pelo amor de Deus, agora tem outras pessoas que nós também precisamos alcançar. Eu costumo dizer que o nosso primeiro e maior campo missionário é o nosso lar. Meu maior campo missionário foi a minha própria família. O nosso campo missionário, ele começa dentro da nossa casa. A Bahia é tua casa, então começa pela Bahia. Vamos anunciar a palavra de Deus aos nossos povos. Vamos anunciar a palavra de Deus aos nossos vizinhos. Vamos começar falando da palavra de Deus aos nossos familiares, nas ruas, nas praças, nas escolas. Existem muitos lugares onde a palavra de Deus ainda não chegou e não vai chegar. Se eu e você não dissermos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A quarta coisa que eu quero que você entenda que é necessário para anunciar a palavra de Deus é ser enviado. Por que eu não vim para o campo antes? Meu coração já queimava desde pequena, eu entendia que eu tinha um chamado, eu participava dos cultos de missões, eu não me via fazendo outra coisa senão evangelizando e falando do amor de Deus, mas porque, além da questão do tempo de Deus, eu acredito muito nisso, Deus tem um tempo para todas as coisas, mas quando o tempo de Deus chegou, eu precisei ser enviada. Eu cheguei para o meu pastor e falou: pastor, não dá mais, terminei a faculdade, né, eu largo o emprego, mas eu preciso ir para o campo missionário. Naquele dia que eu procurei o meu pastor, ele disse: ei, Jéssica, agora a gente não pode fazer mais nada, agora a gente vai ter que te enviar. Ele já tinha me dito não outras vezes, porque a igreja não tinha condição de fazer isso. E na segunda vez que eu procurei, ele disse que a igreja precisaria me enviar e Deus iria prover o meu sustento. E hoje eu estou no campo porque alguém me enviou. Eu estou no campo hoje porque alguém orou por mim. Alguém acreditou que eu tinha um chamado, alguém investiu na minha vida, alguém me ajudou a comprar passagem para ir para o Rio de Janeiro fazer o curso que eu não tinha, alguém completou a obra junto comigo, alguém teve que me enviar. Então a palavra de Deus, para chegar a esses povos que a gente ainda não alcançou, para chegar aos ciganos, para chegar aos índios, para chegar a outras pessoas que a gente ainda não alcançou, nós precisamos enviar alguém. Talvez eu esteja falando para você, e você vai dizer: Jéssica, não tem condição de eu sair do meu lugar. Eu sou casado, tenho filhos, tenho uma vida, tenho um ministério. Eu não estou falando sobre isso. Você não pode ir. Você vai enviar alguém para que vá no seu lugar. Você pode adotar alguém. Você pode fazer isso por alguém que já está no campo. Então, a quarta coisa que a gente precisa entender para que a palavra de Deus seja anunciada é que alguém precisa ser enviado. Alguém que disse: eis-me aqui, Senhor. A quinta coisa que eu quero que você entenda, e a última também, para que a palavra de Deus seja anunciada a todos os povos, é que quando a palavra de Deus é anunciada,
a gente vê resultados. Eu iniciei mostrando para vocês aqui o resultado do efeito transformador da palavra de Deus na vida de alguém. Casey hoje é alguém transformada, mas Casey não foi sempre transformada. Ela não entrou na Cristolândia transformada. Antes ela conheceu as drogas, antes ela conheceu a prostituição, antes ela conheceu o tráfico, antes Casey conheceu uma vida que certamente eu e você não desejamos para ninguém. Quem transformou Casey foi a palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Então Casey é o resultado da palavra que foi anunciada a ela em algum momento na Cristolândia. Em algum momento dos cultos, em algum momento do nosso processo de comunhão, do nosso processo de cuidado, a palavra de Deus entrou no coração de Casey. E foi por insistência, porque eu fiz o primeiro discipulado com ela e ela não se converteu. Eu fiz o segundo e ela não se converteu. Eu fiz o terceiro e ela não se converteu. Foi por insistência com relação à palavra de Deus que em algum momento ela aceitou Jesus. Se na terceira ou quarta tentativa de anunciar a palavra de Deus ao coração de Casey nós tivéssemos desistido, eu não poderia mostrar para vocês a foto dela e eu não poderia relatar para vocês da experiência dela de testemunho. Casey foi transformada pelo poder da palavra de Deus. E esse foi o resultado daquilo que Deus fez na vida dela. Eu vou te convidar para abrir em Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como é que vão ouvir se não há quem pregue? E como vão pregar se ninguém se dispuser aí? O ouvir, a fé, vem pelo ouvir. Se Casey não tivesse escutado a palavra de Deus, a conversão provavelmente não teria acontecido. A fé vem pelo ouvir, e para ouvir, alguém precisa falar. Alguém precisa anunciar. Nós, Igreja Batista, precisamos anunciar para que as pessoas ouçam falar do amor de Deus. E eu volto aqui a reafirmar que a nossa missão não é uma missão impossível. Se Deus nos destinou e se Ele disse que o Evangelho precisa ser pregado a toda criatura, é porque é possível que esse Evangelho seja pregado a toda criatura. Mas a gente vai começar na nossa casa. A gente vai começar pela casa. Eu cresci entendendo que o maior campo missionário é o meu lar, é a minha casa. Então a gente vai começar na nossa casa. A gente vai começar anunciando o Evangelho a toda a nossa Bahia. A gente vai começar anunciando o Evangelho aos 4 cantos da nossa Bahia. A gente vai poder enviar, a gente vai poder investir, a gente vai arrecadar o valor para que o Evangelho de Deus seja anunciado a toda a Bahia. Não se enganem achando que a missão de vocês aqui na igreja é alcançar o alvo. Vocês vão alcançar, nós vamos alcançar o alvo em nome de Jesus. Nós vamos ultrapassar o valor do alvo. Mas não é sobre o alvo, é sobre pessoas, é sobre vidas, é sobre o Evangelho de Cristo. A proposta do tema não é alcancemos o alvo, não é anunciemos até alcançarmos o alvo. O alvo nós iremos alcançar porque nosso Deus é poderoso e não deixa nada faltar. É alcançar almas, é alcançar vidas, é alcançar pessoas, é poder a gente vivenciar a experiência de ver pessoas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Isso só vai acontecer se nós anunciarmos, porque a fé vem pelo ouvir. E se você não ouvir nada, a sua fé não vai ser acrescentada. Se essas pessoas que estão precisando ouvir falar de Jesus, não ouvirmos eu e você falarmos, a fé delas não será acrescentada. Elas não terão motivo, elas não terão razão para acreditar que em Deus há esperança para uma nova vida. Quando Casey procurou a Cristolândia, ela nos procurou já num momento onde
ela queria fugir mais da morte do que da vida em que ela estava levando. Eu acompanhei Casey em todo o seu processo e foi muito difícil convencê-la de que ela havia feito a melhor escolha da vida dela. Eu acompanhei Casey no seu processo e pude ver e acompanhar a sua evolução emocional, espiritual, dia após dia. Esse é o nosso público, esse é o nosso trabalho. Isso é o que eu faço lá na Cristolândia. Eu acompanho as meninas 24/48, porque a gente dorme no quarto junto com elas. Se elas passam mal de madrugada, a gente levanta para dar socorro. Se elas, sei lá, se elas não estiverem bem, a gente tem que estar ali para consolar, para orientar, para orar junto com ela. E acredite, mesmo estando lá de forma integral na Cristolândia, dormindo e acordando com essas meninas, eu tenho um dia apenas de folga, né? Mesmo estando fazendo todo esse trabalho de forma integral, eu não considero suficiente. Eu ouvi vocês fazendo a abertura e meus olhos encheram de lágrimas. Eu fui estudar o material da campanha e os meus olhos encheram de lágrimas. Meu coração começou a queimar e dentro de mim eu comecei a dizer: meu Deus, eu preciso fazer mais. Eu preciso alcançar mais gente. Eu preciso alcançar mais povos. Eu preciso falar desse amor para outras pessoas. Porque não existe coisa melhor do que a gente falar daquilo que Deus fez na nossa vida e daquilo que Ele pode fazer na vida do outro também, por meio da palavra. Nós precisamos entender que essa missão é nossa, não é da prefeitura, não são dos governantes, não é de nenhuma outra religião. A missão foi dada a nós. A nossa missão nessa campanha é anunciar a palavra de Deus a toda a Bahia. Eu creio que isso é possível. Eu acredito que você me convidou nessa noite, que o pastor me deu essa oportunidade, porque ele também acredita que isso é possível. Se nós não acreditássemos que isso é possível, você não estaria aí agora me ouvindo, eu não estaria aqui agora falando. Então nós acreditamos que isso é possível. Nós temos potencial em Cristo Jesus para que isso possa acontecer. Eu acredito que isso vai acontecer. A palavra de Deus vai ser anunciada às pessoas e aos povos que ainda não foram alcançados. E isso vai acontecer você investindo ou deixando de investir em missões. Isso vai acontecer você se dispusendo ou não a servir ao Senhor, porque Deus é grande. Se Ele quiser fazer tudo isso sem a minha ajuda e sem a sua ajuda, Ele vai fazer, e Ele pode fazer. Eu acredito assim. Mas Ele está nos convidando nessa noite para fazer parte disso, igreja. Ele está nos convidando nesta noite, por meio desse tema maravilhoso, por meio desta mensagem, a fazermos isso. O Senhor iniciou uma grande obra e nos convidou para que nós pudéssemos ser os obreiros, para que a gente pudesse sustentar as cordas, para que a gente pudesse orar, para que a gente pudesse contribuir, para que a gente possa ir. As portas do campo missionário estão abertas para mim e para você. As portas do campo missionário estão abertas porque não tem gente suficiente lá. Se tivesse, nós não faríamos em todas as campanhas o convite para que você aceite o chamado de Deus no seu coração. Então não há missionários suficientes no campo. A palavra de Deus não foi anunciada a toda a Bahia ainda, talvez por isso, porque eu e você ainda não nos dispusemos totalmente, porque a gente coloca dificuldades onde não há. E por isso que eu iniciei a mensagem falando justamente do texto, do versículo-chave da campanha. Aquele povo anunciou a palavra de Deus mesmo em tempos de grande dificuldade e perseguição. Todas as vezes que a gente vai ver um grande avivamento na Bíblia, está relacionado a uma perseguição que a igreja estava sofrendo. Quanto mais perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. A gente não precisa ser perseguido para evangelizar a palavra, para anunciar a palavra de Deus a toda a Bahia. Deus está nos convidando para fazer isso hoje, nesse tempo, nessa noite. Ele conta comigo e Ele conta com você. Amém? Então que Deus complete a sua palavra em nossos corações. Quero agradecer mais uma vez aos irmãos pela oportunidade, a Elisângela, ao pastor. Ele ligou para mim, me enquadrou, falei, vixe. O pastor me deu uma enquadrada assim, aleluia, glória a Deus. Falei, que maravilha. Saber que nós somos cuidadosos, de fato, com a palavra que nós iremos anunciar. E a gente precisa ter essa responsabilidade. Tem muita gente que não quer estar na igreja porque ouviu uma palavra errada. Porque falaram de um jeito errado dessa palavra. Tem muita gente que não quer estar perto de Jesus porque a gente não soube falar da palavra de Deus. Não soube falar de algo tão simples, que é do amor de Deus, que é da transformação que Ele fez na nossa vida, que pode fazer na vida de todo aquele
que o receber como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu posso contar com você, Deus pode contar com você, porque comigo Ele pode contar. Ele já sabe aqui que meu coração está queimando, e que o que eu estou fazendo já não considero mais suficiente. Por isso que eu me coloco à disposição, onde Ele quiser me levar, para onde Ele me quiser direcionar, assim eu estou aqui, para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque a minha vida não tem sentido de fato, se não for para falar do amor de Deus a todos os povos e a todas as nações. Talvez os povos que Deus quer me dar, por enquanto, é só a Cristolândia. Mas nas oportunidades, assim como aquele povo de perseguição, eles aproveitavam para as pessoas que eles encontravam falar do amor de Deus. Assim a gente pode fazer. Eu evangelizei um homem ontem, retornando de Candeias para a unidade, para o Monte Gordo. E às vezes a gente está perdendo a oportunidade. É só isso. A gente precisa aproveitar mais as oportunidades. Entender que o Evangelho de Deus é muito simples. A palavra de Deus é muito simples de ser pregada. E a gente entendeu aqui nessa noite que primeiro a gente precisa entender o poder que ela tem. Depois a gente precisa se dispor. Alguém tem que nos enviar, alguém tem que orar por nós. Aí a gente vai começar a ver o efeito disso, da palavra de Deus, na vida das outras pessoas. Amém? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Quero deixar aqui o meu convite aos irmãos, para que, quando quiserem, quando puderem, estar querendo conhecer mais de perto o nosso projeto, a Cristolândia. Os irmãos estão à vontade para fazer isso. Dizer também que na segunda semana, no segundo sábado do mês de setembro, nós estaremos celebrando 6 anos de Cristolândia feminina. E esta igreja já está convidada. Espero que vocês possam se fazer presente nesse dia. Estamos tentando nos organizar da melhor forma possível, mesmo diante das nossas grandes limitações, para recebê-los com um comodismo maior, e que vocês possam estar ali vivenciando não somente o processo e o testemunho de transformação de Casey, mas também de outras acolhidas que vocês irão encontrar ali. Amém?